Olá, caros estudantes do Grupo Favene, estamos reunidos para mais uma aula da disciplina de normalização documental. Hoje nós temos a nossa aula de número 5 e iremos falar sobre resumos. Como nós vamos aprender a fazer esse tipo de documento científico, que é também solicitado em outros tipos de trabalhos acadêmicos, como nos artigos, às vezes nos próprios relatórios, nos resumos críticos que os professores pedem em sala de aula, em resenhas críticas. Então, a nossa aula de hoje é justamente sobre como construir esse tipo de documentação que nos é muitas vezes solicitada na elaboração dos nossos trabalhos acadêmicos. E a nossa aula de hoje tem como objetivo entender o que é o resumo, conhecer como se elabora a parte que concerne com relação à numeração progressiva das seções dentro dos relatórios, compreender também como elaborar o sumário e várias outras partes dos trabalhos acadêmicos. E o resumo, ele é estabelecido através de uma norma, da norma da ABNT, NBR 6028, que foi atualizada em 2021. Então, na norma de resumo, estabelece que o resumo ele pode ser um resumo, uma resenha e uma recensão. O resumo, ele consiste justamente naquela apresentação concisa das informações. Então, em aulas anteriores, a professora também colocou que o resumo, ele é uma foto 3x4 do trabalho, porque ele tem que representar todo aquele contexto do trabalho, de como o trabalho foi produzido, porque no resumo é onde constarão as informações sobre os objetivos, sobre a metodologia, o tema da pesquisa, os resultados alcançados e as considerações finais. Todas essas informações, elas têm que estar de forma concisa no nosso resumo, quando ele é bem elaborado. E por que nós precisamos do resumo? O resumo, ele é importante para os pesquisadores, para nós, quanto estudantes também, no sentido de que ele auxilia nas estratégias de leitura, porque quando nós estamos escolhendo um artigo, selecionando um artigo para fazer parte da nossa revisão bibliográfica, que nós vimos também nas nossas aulas de normalização documental, então, o primeiro elemento que nós paramos para fazer a leitura é o resumo, porque é ele que irá nos dar as informações necessárias para compreender um determinado documento, um determinado arquivo, seja ele um artigo científico, seja um relatório, qualquer tipo de documento que possua este resumo. E aí, nós quando falamos de resumos, como a professora apresentou, que existe uma norma da ABNT para isso, existem muitos mitos e verdades sobre a ABNT. Então, geralmente, a ABNT é aquela parte, né, que a questão das normas, é aquela parte que muitas vezes o estudante acaba ficando temeroso quando está produzindo o seu trabalho de conclusão de curso, seu artigo, ou seja, sua monografia, porque existem muitos mitos de que a norma da ABNT, ela atualiza anualmente, e isso não é verdade. As normas, elas são atualizadas conforme as fontes de informação, elas vão se modificando. Então, esta mudança da norma de artigo, que ocorreu em 2021, a norma anterior a ela era de 2003, então fazia muito tempo que esta norma estava estabelecida. Atualmente, nós também tivemos, ano passado, a atualização da norma de citação, que é uma norma muito utilizada, que será justamente tema da nossa próxima aula de normalização documental. Então, veremos também que foram poucas as alterações feitas. Então, estas questões que envolvem essas mudanças com relação às normas da ABNT,
elas são pontuais e são significativas. Quando a norma muda, ela não vai mudar totalmente, ela vai mudar em poucos casos, de acordo com as fontes de informações que são necessárias. Primeiro mito desmistificado. E quais foram essas principais atualizações na norma NBR 6028 de 2021, que é justamente a norma de resumo. Então, na norma de resumo, que foi publicada em 2021, nós temos que, na norma anterior, havia apenas o título resumo. Na norma atualizada, se estabeleceu que pode ser utilizado tanto o termo resumo, quanto resenha, quanto recensão, certo? Nos três tipos de caso, vão estar correto o uso da palavra. Com relação às palavras-chave, elas passaram a ser separadas umas das outras por ponto e vírgula, e não mais apenas por ponto final. Então, vejam que são apenas mudanças pontuais na questão da estrutura, de como esse documento ele é organizado. Uma outra também colocação feita com relação à atualização da NBR 6028 é a não obrigatoriedade do uso da voz ativa, que antes era recomendado o uso da terceira pessoa, no verbo do singular, descreve, apresenta, tudo na voz ativa. Agora, não mais. Se utiliza apenas a terceira pessoa, mas pode-se iniciar como o presente trabalho apresenta, a presente pesquisa descreve. Então, esta forma de escrita, né, com a voz ativa, ela não é mais obrigatória. Quando fizer parte do documento, o resumo, quando ele não fizer parte do documento, ele deve ser precedido pela referência. Isso ocorre muito nas resenhas críticas, quando é solicitado pelos professores, ou um resumo de algum texto que o professor pediu. Então, se esse documento, ele vai estar isolado, nós devemos incluir a referência antes de construir o resumo. No caso dos resumos dos artigos, quando eles se configuram dentro dos artigos, não é necessário esta referência. Então, esta referência, ela vai anteceder aquele documento que ele vai ser entregue individualmente. A referência quando o resumo ele estiver contido dentro do próprio documento, ele vai vir após o título. Então, neste caso, quando é solicitado um tipo de resenha crítica, um resumo sobre alguma obra, ou um resumo sobre algum tipo de filme que foi assistido, é necessário fazer a referência e incluir no documento. Então, percebam que foram mudanças pontuais, não foram mudanças que alteraram todo o documento ou a forma como se constrói o resumo. O resumo também, ele é muito importante para as questões que envolvem o processo da leitura. E quais são essas características do resumo? Primeiro, nós vamos entender que existem três tipos de resumo. Nós temos o resumo crítico, que é também conhecido como a resenha, temos o resumo indicativo e temos também o resumo informativo. E o que é o resumo crítico e a resenha? O resumo crítico e a resenha é justamente aquele resumo que vai ser redigido por especialistas em determinadas áreas e que também está fazendo uma análise crítica de algum documento. Pode ser também solicitado, quando se é necessário, fazer uma resenha crítica de uma obra, seja de um livro, seja de um artigo, ou mesmo também uma resenha crítica de um filme. O resumo indicativo, ele já se configura como uma apresentação mais sintética em tópicos,
que um determinado documento possui e que são relevantes. Ele também vai estar isento de informações quantitativas e qualitativas, mas ele não vai dispensar a consulta do original, porque no resumo indicativo, os tópicos que são apresentados, eles são apresentados de forma concisa. Existe também o resumo informativo, que é aquele resumo que nós encontramos na maioria dos artigos científicos. Então, quando nós vamos construir, seja lá no nosso trabalho de conclusão de curso, no nosso TCC, um artigo para a entrega do nosso trabalho final, nós iremos produzir, dentro do nosso próprio artigo, um resumo informativo. E é justamente este resumo informativo que nos trará as informações necessárias para a identificação do nosso trabalho, como os objetivos, a metodologia, os resultados e a conclusão. Se estivermos com todas estas informações bem dispostas, bem apresentadas no nosso resumo informativo, então o nosso resumo ele terá cumprido o seu papel de ser uma fonte de informação para as outras pessoas que irão consultar este artigo. Então, a necessidade de se produzir um resumo de qualidade, ela está justamente na questão que envolve a recuperação da informação. E dentro da biblioteconomia, nós, quanto bibliotecários, também temos o cuidado de produzir resumos com uma maior excelência, tendo em vista que todos essas remissivas, essas informações que são repassadas, elas também irão configurar pontos de acesso dentro, seja de um repositório institucional, seja de uma base de dados, onde esse trabalho irá será alocado, seja dentro de uma revista científica. Então, há necessidade de se entender o porquê destas informações estarem bem contextualizadas dentro de um resumo. Dentro da área da biblioteconomia, também se dá nesse contexto da recuperação da informação. Com relação à norma de artigo, nós temos também que dentro da norma de artigo, que é de 2018, ela estabelece também o uso da norma de resumo. E lá no resumo informativo, que é justamente o resumo que se configura dentro do artigo, nós vimos que temos um limite prévio de palavras que são estabelecidas. Então, nós temos um limite mínimo de 100 palavras e de 250 palavras. E o resumo, ele vai se configurar como um parágrafo único. Devem constar com frases concisas e afirmativas, lembrando sempre que a primeira frase, ela já deve explicar o tema. Então, temos que buscar relacionar esta primeira frase de abertura com o nosso tema, com o título que será discutido. Em seguida, devemos sequencialmente informar os objetivos da pesquisa, do artigo, os métodos e a metodologia utilizada, também os resultados e as conclusões. Dentro das palavras-chave, sempre procurar palavras-chave nos vocabulários controlados, sejam eles de acordo com cada área de atuação. Dentro da área da educação, nós temos o Tesauro Brazedi. O Tesauro Brazedi, ele vai estabelecer dentro da área da educação os termos necessários dentro desta área para descrever os assuntos que são utilizados, porque essas escolhas das palavras-chave, elas irão também influenciar no momento em que este trabalho ele é inserido, seja em um repositório institucional, seja em uma revista científica. E aí, mais uma vez, nós, quanto bibliotecários, dentro da área da biblioteconomia, precisamos também
ter em mente que as escolhas dessas palavras-chave, que são chamados também de descritores, numa linguagem mais tecnicista dentro da área da biblioteconomia, esta escolha dessas palavras-chave, elas irão também configurar um maior índice de recuperação da informação, se elas forem bem estabelecidas, ou o documento ele poderá também não ter tanta recuperação se ele não estiver com as palavras-chave bem definidas. E aí nós temos que pensar sempre em buscar descrever palavras-chave que especifiquem o tema e não palavras generalistas. Se eu estou falando de um assunto, como por exemplo, eu quero falar sobre formação do leitor dentro da biblioteca escolar. Então, eu tenho que procurar palavras-chave que representem o meu estudo e a minha pesquisa. Eu não posso simplesmente só colocar a palavra leitura, porque é uma palavra muito abrangente. Então, eu tenho que colocar de acordo com as questões que especificam o meu trabalho. Leitura, mas de que tipo de leitura eu estou falando? Estou falando de leitura de literatura infantil, eu estou falando de uma leitura mais formativa, educativa? Que tipo de leitura eu estou falando? Leitura voltada para o lazer? Então, eu tenho que especificar os meus descritores. Então, esta necessidade de pensar as palavras-chave que também influenciarão os índices que nós chamamos de revocação dentro da biblioteconomia, que é justamente como aquele documento ele será recuperado, onde ele estiver inserido, em qual plataforma ele for inserido. E isso tratando-se tanto de artigos que são utilizados para publicação em revistas, quanto também em artigos que podem ser utilizados para trabalho de conclusão de curso, que depois ficarão disponíveis nos repositórios institucionais. E no caso da recensão, o que é esse tipo de documento? É um trabalho também de síntese que ele é publicado logo após a edição de uma obra. E ele vai ter por objetivo justamente servir como um veículo de crítica e avaliação. Geralmente, vários autores, quando publicam seus livros ou mesmo publicam uma seção especial em alguma revista, aparecem também as resenhas críticas, as recensões sobre determinadas obras. Existem também editoras que elas trabalham com esse tipo de procedimento de escrita de resenhas. Várias editoras, elas também solicitam que os seus leitores encaminhem as resenhas críticas sobre determinado livro, e aí eles disponibilizam, muitas vezes, um exemplar de forma gratuita para que esta avaliação seja feita. Isto acontece muito com as obras de literatura, literatura contemporânea, principalmente dos autores contemporâneos que são lançados. Então, é uma forma também de incentivar esta criticidade sobre uma determinada obra, para que aquilo que realmente foi escrito se verifique a validade. Então, vários especialistas também procuram produzir resenhas críticas sobre determinadas obras. Na área da literatura também existe esse procedimento que também dá uma certa visibilidade àquela obra. E no caso das editoras, quando os usuários, até os próprios clientes, produzem essas resenhas críticas, essas resenhas, elas também, em muitos sites, são disponibilizadas para que as outras pessoas também possam saber de que trata aquele livro, se foi uma leitura interessante ou não. Isso também traz um certo valor e significado àquela obra que foi produzida. Então, a recensão ela é utilizada justamente como uma resenha crítica. Ela é um resumo que tem como finalidade analisar de forma crítica uma determinada obra.
E qual é a diferença entre o resumo informativo e justamente a recensão? Nós temos que a diferença dos dois é que ele vai justamente trazer os conteúdos do trabalho, daquela pesquisa, as informações sobre ela, vai informar, resumo informativo, como é chamado, o resumo que está inserido dentro dos artigos. O próprio nome já traz até essa percepção de resumo informativo. Ele informa o quê? Informa a temática do artigo, informa os objetivos, a metodologia que foi utilizada e as considerações finais. Já a recensão, ela vai ser um tipo de resumo, ele vai ser um tipo de resumo que traz uma análise crítica sobre aquela obra. Então, percebam a diferença desses dois tipos de resumo. Com relação à numeração progressiva, nós temos também no nosso material de apoio algumas instruções sobre como construir esta numeração progressiva e como ela se estabelece ao longo do nosso trabalho de conclusão de curso, seja ele também utilizado dentro de um artigo ou dentro da monografia. Nós também fazemos uso da numeração progressiva. E para a constituição de uma numeração progressiva e delimitações dessas seções, existe também uma norma da UNT que vai estabelecer essas regras. Então, observem que toda a parte de documentação, ela possui as normas que estabelecem cada seção, cada tipo de documento. Então, nós precisamos ter em mente que existe também uma forma padronizada de se estabelecer as seções e subseções dentro de um trabalho científico, seja de uma monografia, seja de um artigo, na área do mestrado, de uma dissertação, e no doutorado, nas teses. Então, temos a seção primárias, secundárias e terciárias, que são as mais usuais. Mas dentro da norma da ABNT, nós possuímos seções até a quinária, que é a quinta seção. Mas na nossa prática, no dia a dia, o que é mais utilizado são as seções primárias, secundárias e terciárias. Dentro dessas seções, nós temos que alinhar à esquerda o termo da seção. Essas seções, elas devem ser numeradas em números arábicos e não em números romanos. Então, nós temos que fazer esta numeração alinhada à esquerda, com seções numeradas, e não utilizar um ponto, como muitas vezes nós vemos em alguns trabalhos. Não se utiliza o ponto, nem o hífen, apenas um espaço depois da numeração, que eu irei mostrar mais à frente, um documento para que nós possamos ter em mente como se configura esta numeração. Destacar também o destaque gráfico nas diferentes níveis de seções, ou seja, na numeração primária nós vamos ter negrito com letras maiúsculas, seção secundária, letras maiúsculas sem negrito, e a terciária, letras minúsculas e negrito. Vamos ver um exemplo da nossa numeração progressiva para entendermos melhor. Então, dentro da nossa numeração, nós vamos estabelecer os seguintes destaques, conforme nós podemos observar aqui no nosso sumário. Na seção primária, que é a primeira seção, observem, na parte da seção da introdução, que é 1, nós temos também o destaque com letras maiúsculas e com destaque negrito. Observem também no contexto histórico e aqui no título chamado A Revista. Então, estas 3 seções, elas tratam-se de seções primárias, que o destaque será letras maiúsculas com destaque negrito. Observem que não existe nenhum ponto depois da numeração, então apenas um espaço. Temos também a numeração secundária.
A numeração secundária, ela será formada por elementos sem o negrito e também em caixa alta. E temos a terciária, que nós temos o terceiro número, o terceiro ponto, com a numeração da seção sem negrito e também com letras minúsculas. Devemos observar que cada mudança de seção, ela se dá, ou abertura de seção, quando aquele assunto que eu estou falando, ele vai estar inserido na próxima seção. Por exemplo, quando eu crio a seção introdução, nesta parte do trabalho, eu vou inserir tudo que trata da minha introdução, que é o meu tema, o meu objetivo da minha pesquisa, a minha questão problema e falar sobre as aberturas de cada capítulo, de cada tópico que eu irei discorrer. Quando eu abro uma segunda sessão, eu já estou entrando no assunto propriamente dito da minha pesquisa. Então, nessa sessão, que é onde vai estar o meu referencial teórico, eu posso abrir subseções. E quando eu abro essas subseções? Quando os assuntos que eu estou pesquisando, eles são vinculados dentro da sua temática. Então, eu só posso abrir uma nova sessão se for um assunto diferente daquilo que eu já estou falando. Então, não é necessário abrir sessões até a sessão quinária, porque o trabalho que será produzido dessa forma, ele vai ter uma quebra de pensamento ao longo que está se construindo esta pesquisa. Por isso que a orientação é de que se utilize até a seção terciária. Com relação às formatações gerais, de que tratam as siglas, que muitas vezes nós utilizamos nos nossos trabalhos acadêmicos. Com relação às siglas, nós vamos ter as formatações que, quando é a primeira menção dentro de um documento, nós temos que indicar de forma completa, ou seja, inserimos como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e colocamos entre parênteses IBGE. Quando é o primeiro momento em que estamos citando a determinada sigla, nós colocamos ela por extenso, depois em parênteses a sigla. E em seguida, em todo o texto, quando eu irei me referir novamente àquela sigla, eu posso só colocar a sigla, mas a primeira vez que eu citá-la, eu terei que justamente colocar por extenso. Então, esta regra, ela se aplica justamente nas elaborações dos artigos, que muitas vezes nós precisamos incluir siglas, incluir também as formas abreviadas de palavras. Então, esta regra, ela é estabelecida para as siglas dentro dos trabalhos acadêmicos. Com relação às listas de abreviaturas e siglas, como se configuram? Estas listas, elas devem ser criadas com o seguinte propósito, porque quando nós incluímos uma sigla dentro de um trabalho acadêmico, ela vai ter um significado dentro daquele contexto. Quando eu não identifico ela na minha lista, seja na minha monografia, quando eu vou construir a minha monografia, se eu não colocar esta informação, as pessoas que vão ter acesso àquele documento, muitas vezes não vão saber o significado. Então, a lista é uma forma também de mostrar de forma mais fácil o acesso a estas informações que foram utilizadas, sobre aquelas siglas que foram utilizadas no corpo do texto. Se o pesquisador, qualquer pessoa que estiver consultando aquele documento, ele vai poder ter acesso a esta informação e acessá-la e poder identificar qual é a sigla que está sendo utilizada, aquela abreviatura, que pode ter diferentes significados em vários países. Então, nós temos que pensar que as pesquisas que são disponibilizadas em plataformas, em base de dados, em repositórios digitais, elas serão acessadas por diversas pessoas, não apenas no âmbito do nosso país. Então,
pensando nisso, a norma da ABNT, do Comitê 14, que é o Comitê de Documentação, estabelece justamente a lista de abreviaturas e siglas no sentido de facilitar o acesso a estas informações. Então, nós podemos observar que a organização da lista de siglas e abreviaturas, ela se faz também de acordo com a ordem que é citada no texto, certo? E nós podemos construí-la por ordem alfabética. E aí eu coloco, não preciso incluir o número de páginas, certo? O número de página, nesse sentido, que é muito parecido, vai ser incluído no índice, quando nós vimos lá na aula de elaboração de livros de EPUBs, que se produz os índices. Nos índices terão, sim, uma palavra e o número da página onde aquela palavra aparece, que é algo totalmente diferente. Na lista de siglas e abreviaturas, não. Deve constar apenas a sigla ou a abreviatura e em seguida o seu significado, a descrição da palavra, certo? No caso de CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, conforme também as outras siglas e outras abreviaturas existentes no próprio trabalho. Temos também as normas que são estabelecidas para a elaboração das tabelas e dos quadros. Com relação às tabelas e quadros, existe uma diferença. A tabela, ela é utilizada quando eu estou trabalhando dados quantitativos. Então, quando eu utilizo números, eu utilizo uma tabela para representar justamente este tipo de informação. E qual a diferença das tabelas e dos quadros? A tabela, ela é formada sem a abertura lateral e ela possui sua borda inferior e superior fechada e as suas laterais abertas. Já o quadro, ele é utilizado para informações descritivas e qualitativas, informações que não constam números. Então, o quadro, ele vai ser utilizado para informações mais qualitativas e descritivas. E as tabelas para representar dados quantitativos. E nós podemos descrevê-lo com o título da tabela deve estar acima da tabela, como no exemplo, tabela 1, exportações de móveis de madeira para escritórios, e colocar a sua fonte abaixo, ou seja, onde foi consultado. Se foi uma informação que foi retirada de algum outro lugar, de uma outra fonte de informação, eu tenho que descrever de onde eu retirei essa informação. Se foi uma informação que são dados da minha pesquisa, como aqui no nosso exemplo, eu vou colocar dados da pesquisa e o ano em que eu coletei esses dados, se foi elaborado pelo próprio autor. Neste caso, com relação à tabela, eu devo seguir uma numeração consecutiva de quantas tabelas aparecerem no meu trabalho. Por exemplo, se eu tenho 5 tabelas, eu vou incluir tabela 1, tabela 2, tabela 3 e colocar a descrição de cada uma delas e seguir esta numeração. Com relação à lista de tabelas e quadros, como eu posso elaborar? A norma orienta que a lista de tabelas e quadros e das ilustrações, elas devem ser criadas quando eu possuo mais de 5 tabelas, eu vou conter apenas uma lista de tabelas. Se eu possuo menos que 5 tabelas, ela vai configurar junto com a minha lista de quadros e as minhas listas de ilustrações, que podem constar também as fotos e todas as outras informações que eu utilizei para ilustrar o meu trabalho. Mas o que a norma estabelece é que se for acima de 5 tabelas, ou 5 quadros, ou 5 fotos, é que eu vou criar uma lista separada. Se não, eu irei incluir todas
de acordo com esse quantitativo, se for menor que esse quantitativo, em uma única lista, chamada de lista de ilustrações. Com relação às notas de rodapé, das tabelas e dos quadros, a nota de fonte, ela vai justamente designar de onde foi a origem dos dados que constam na tabela, devendo indicar a referência também de forma abreviada no documento original. Quando nós fazemos essa nota de fonte, ela vai justamente especificar onde essas informações elas foram retiradas, indicar o documento original em que eu utilizei para construir esta tabela ou este quadro. Se houver a necessidade desta nota de fonte, eu irei construir a tabela e, em seguida, na parte de indicação aqui da fonte, eu vou justamente puxar esta nota de fonte. Caso não seja necessário, como muitas vezes pode se tratar de dados da pesquisa, eu não preciso incluir essa nota de fonte. Nas notas gerais, elas vão registrar justamente as informações ou algum tipo de comentário que eu não fiz no texto, mas que eu quero que conste no meu trabalho. Ou seja, são informações adicionais. Se eu quero estabelecer essas notas gerais, eu vou estabelecer justamente nestes casos, quando são informações que não estão no corpo do texto, nem no corpo do meu artigo, que eu não descrevi, que eu não falei sobre aquilo, e eu quero incluir estas notas gerais. Também posso utilizar este recurso para, de certa forma, conceder muito mais informações sobre aqueles dados que eu estou apresentando. E as notas que são referentes também um tipo de nota que fica de forma específica, tanto para os símbolos, as formas, é bastante utilizado dentro da área da física, dentro da química também, na área das ciências exatas, que precisam trabalhar com formas, na área da matemática. E estas notas referentes, elas devem conter as datas em que foram colhidos esses dados. Então, geralmente, os pesquisadores da área das ciências exatas, eles trabalham com dados de laboratórios, dados que muitas vezes foram utilizados em experimentos práticos dentro dos laboratórios, e eles também fazem uso desses tipos de notas. Então, estas notas, elas são geralmente utilizadas dentro desse contexto. Então, observem que, com relação às notas de rodapé para tabelas e quadros, são informações, em qualquer um dos 3 contextos apresentados, são informações adicionais. São informações que nós podemos utilizar para incrementar ainda mais a pesquisa. Então, muitas vezes não é tão usual identificarmos, não é tão visto, digamos assim, nos artigos, o uso destes recursos, mas eles existem e eles também podem ser utilizados. Existem também as notas para registrar o uso ou a transformação dos dados, que é quando este autor, ele utiliza alguns dados de responsabilidade que foi de outras pessoas, ou ele consultou outras tabelas. Então, essa informação, ela também pode ser registrada para dizer qual foi a fonte original dos dados. Na área da biblioteconomia, nós podemos verificar também o uso nesta questão de registrar o uso dessas transformações dos dados, tendo em vista que a questão da gestão de dados de pesquisa, seja eles nos centros universitários, no âmbito das bibliotecas universitárias, cada vez mais nós estamos verificando e trabalhando com os repositórios de dados de pesquisa. Então, são informações que, dentro de um contexto do repositório de dados de pesquisa, na área da biblioteconomia, da ciência da informação, são informações valiosas, porque são informações que registram a fonte original daqueles dados que foi consultado. Então, dentro desse contexto que o bibliotecário também trabalha, seja
inserindo informações dentro dos repositórios de dados, ele também tem esta opção de verificar estas informações nas próprias notas de rodapé, que são nas notas de registro e também de transformação de dados. Nós temos como também exemplo, com relação à tabela, nós podemos observar que também está no nosso manual de apoio, que é a especificação de como se estabelecem as nossas tabelas. Este exemplo também mostra que foi consultado de uma outra fonte, do livro de Duarte, de 1985, e tem também aqui a página. É muito importante fazer a identificação da página onde foi consultado a tabela ou o nosso quadro, porque é justamente esta informação que vai designar onde esta informação foi retirada. Observem mais uma vez que na tabela nós temos as informações de cunho quantitativo, que é justamente trazendo aqui a relação entre estrutura de peso, estatura e peso de meninos de 13 anos. Então, eu trouxe dados quantitativos que foram representados dentro desse contexto das tabelas. Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa de cunho quantitativo, eu irei utilizar em seguida tabelas, gráficos para representar esta informação e disponibilizá-la dentro da minha pesquisa, seja de uma monografia, seja de um artigo, eu irei utilizar sempre a tabela. Lembrando que os quadros, eles são utilizados quando eu vou falar de dados qualitativos, quando eu vou descrever algo que não é de cunho quantitativo, quando eu vou trabalhar com informações descritivas, seja características de um objeto, seja características de algo, informações descritivas e dados informacionais que não são numéricos. No caso dos quadros, eles serão fechados nas linhas laterais e ele possuirá todas as grades que nós chamamos nesse recurso dentro do editor de texto, seja ele qual for. Então, eu tenho que ter em mente justamente esta questão voltada para como eu vou apresentar os meus dados. E temos as nossas considerações finais sobre a padronização de toda essa documentação científica, que ao longo da disciplina de normalização documental, nós observamos que existem várias normas e que essas normas, elas servem para especificar e estabelecer estas regras justamente para viabilizar a estruturação dos trabalhos acadêmicos em geral. E por que essa padronização, que muitas vezes ela, de certa forma, é vista, às vezes, com maus olhos pelos nossos estudantes, que acham que vai ter uma maior dificuldade para, depois de produzir o trabalho, ainda estabelecer o seu trabalho de acordo com as normas da ABNT. Então, esta padronização, ela serve para que estas informações no âmbito científico, ela seja facilitado o seu acesso, ela seja acessada de forma mais prática. Imagina só, se cada pessoa, cada pesquisador no âmbito acadêmico, cada estudante de graduação, produzisse o seu trabalho acadêmico como ele quer, se não existisse uma norma para artigos, nem uma norma para monografias, nem normas para dissertações, nem teses. Então, iria haver uma variedade, infinidades de formas de se construir esse trabalho, e isso, no âmbito científico, não traria uma certa objetividade, porque existem informações que são necessárias estar nesses trabalhos para que a ciência ela avance, para que as reflexões que são feitas dentro do âmbito acadêmico ela avance. Então, estas normas, elas servem justamente apenas para padronizar.
e não para, digamos, que muitas pessoas, às vezes os críticos colocam, que serve para inibir um pouco a criatividade científica. Não, esse não é o propósito da norma da ABNT, nem das normas que são estabelecidas. Elas servem apenas para padronizar essa documentação, visando justamente facilitar o acesso a essas informações. E nós, quanto bibliotecários que estamos em formações, os nossos estudantes do Grupo Favene, temos também que ter em mente que esta padronização e o conhecimento dessas regras que são estabelecidas, dessas normas, o conhecimento técnico dessas normas, elas serão também necessárias compreender o porquê que existem e porquê se é pensado desta forma. No âmbito da biblioteconomia, quando trabalhamos a recuperação da informação, nós percebemos a importância de se estabelecer estas padronizações, porque quando esses trabalhos científicos, eles são alocados nos repositórios institucionais, em bibliotecas digitais, em repositórios de dados, e este é um tipo de serviço que é feito justamente por bibliotecários. Quando esses trabalhos eles são alocados em revistas científicas eletrônicas, existe uma certa padronização também de como esses documentos estarão dispostos, da criação e escolha dos descritores, da forma que o resumo foi elaborado. Então, toda esta padronização, ela irá servir justamente pensando posteriormente na recuperação desta informação, e isso cada vez mais dentro da questão que envolve as tecnologias de informação e comunicação no momento em que estamos vivendo. Temos como atividade o nosso portfólio, que justamente irá propor um resumo voltada para descrição de como, dos diferentes tipos de resumo. Essa atividade, ela consiste em descrever o que é um resumo crítico, que a professora falou inicialmente, que é voltado para uma análise crítica sobre uma determinada obra, que é chamado também de resenha. O que é o resumo indicativo, que é justamente aquele resumo que apresenta os tópicos, que ele é formado por tópicos dos textos, daquilo que se está falando, e o resumo informativo, que é aquele resumo que está, muitas vezes, inseridos dentro dos artigos, que ele vai trazer o tema, o objetivo, a metodologia, os resultados e as considerações finais. Então, o nosso portfólio, essa atividade do nosso portfólio é justamente para fixar a diferença de cada um deste tipo de resumo. E nós temos também uma proposta de autoestudo, que é um vídeo do YouTube para que possamos assistir também e entender cada vez mais através de 5 dicas de como se fazer, de como elaborar um bom resumo. Então, além da nossa aula de hoje, que esclareceu sobre as questões que envolvem os diferentes tipos de resumos, de como eles se constituem, de quais documentos podem ser produzidos e onde eles também são inseridos, nós também temos a oportunidade e a dica de estudo através do link do vídeo no YouTube. Então, espero que a aula de hoje tenha sido bem produtiva para todos e nos encontramos na nossa próxima aula sobre normalização documental.